Fala galera, Davidson Luiz aqui do Pod Soul, podcast das Minas Gerais, mais uma vez com mais uma entrevista. E antes de eu falar do convidado, eu vou só mostrar para vocês aqui um desenho que ele mandou, né? Que ele faz, ele trabalha com isso, vocês vão conhecê-lo mais a fundo. Mas olhem isso aqui, galera. Perfeito isso aqui. Eu quero que você... Eu fiquei bobo quando eu vi isso aqui. Vocês viram que esse aqui é o jato invisível da Mulher Maravilha. Ele trabalha com isso. Ele é o Sandro Ribeiro. Sandro Ribeiro, desenhista, quadrinista da Marvel e DC. Ele vai estar falando mais a respeito disso. E eu tô aqui com o meu parceiro de sempre, Wellington. Eu achei que você ia esquecer, cara. Eu achei que você passou batida aí. É porque eu nunca tive perto. Oi. Bom. É porque eu nunca tive perto do cara que desenha o Batman, então assim... Você deu uma mexida no coração. Eu tô aqui do lado aqui. Minha mãozinha tá doida pra chegar e tocar nele aqui, mas tá certo. Pode pegar. Mas vai ter tempo. Lembra que o pai dele tá perto. Tá por perto que eu costumo cobrar mais caro, assim. Mas os meus olhos, cara, eu faço a cara assim pra você, por favor. Aí tudo bem. Por favor. Sandro, se apresente pra galera aí, fala um pouco de você. Bom, galera, meu nome é Sandro Ribeiro, eu sou inker, né, uma das profissões aí dentro da fábrica do mundo dos quadrinhos aí, e já tem 10 anos que eu trabalho com quadrinhos para o mercado americano. Já trabalhei em editoras como Marvel, DC, Image, Valiant, Avatar, Double Brother, Dynamite e N outras editoras. E é isso. Estamos aí para falar um pouquinho sobre esse mundo todo aí que a galera conhece pouco, gosta tanto e conhece pouco, né? Cara, primeira pergunta, já te atropelando, quero fazer o seguinte. Só você ver pela qualidade aqui, a gente pensa assim, tá, né? Qualquer um que consegue desenhar isso. Uhum. Né? Assim, qual idade, cara, que você falou assim, pô, eu desenho, vai rolar. Como foi isso aí? Como chegou a isso? Putz, cara, eu desenhei desde criança, assim, eu sempre gostava de desenhar. Eu lembro até hoje, eu nem sei se meu pai lembra, eu tinha um caderno preto, e foi até ele que me deu, um caderno sem pauta, e eu gostava de passar tempo brincando, rabiscando aquele caderno. Mas eu acho que o clique mesmo aconteceu foi num dia que eu estava sentado na frente da televisão assistindo Cavaleiros do Zodíaco. E que ano, mais ou menos? Passava na extinta Manchete, né? Nos anos 90 ali, né? Foi mais ou menos por ali. E eu sentei e comecei a rabiscar e saiu alguma coisa. Você lembra do desenho? Você lembra qual foi o primeiro desenho? Ah, lembro. Era um desenho do Shiryu. Oh. O Shiryu, o cólera do dragão ali. Aí acabou que saiu. Você ainda tem ele? Com certeza não. Com certeza eu já não tenho mais esse desenho. E saiu. E como saiu, eu gostei e comecei a brincar e desenhar. Aí chegou num ponto em que eu queria encarar aquilo como uma profissão. Que é basicamente aquela história, né? Você trabalha com aquilo que você ama, que você nunca mais vai amar nada na vida. Não, brincando, gente. Trabalha com aquilo que você ama e você nunca vai trabalhar na vida, né? E foi isso que eu decidi fazer, cara. Eu falei, putz, eu quero trabalhar com aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. E foi essa. Você comparava o seu desenho com os quadrinhos? Constantemente, o tempo todo. Inclusive, eu acho que todos os meninos que começam a desenhar, começam basicamente dessa forma, tipo, se torna fã de algum desenho, de alguma história em quadrinho. Hoje em dia, uma das influências que eu percebo que é muito grande nos meninos é a questão do mangá, que hoje chega muito mais fácil nos meninos do que na minha época. Hoje, com o advento da internet, cara, eu simplesmente sento, abro um site e falo assim, pô, eu quero assistir uma série inteira de Nanatsu no Taizai, Demon Slayer, Jujutsu no Kaisen, e isso aí acontece hoje. Mas antigamente, na minha época, você tinha que conhecer um cara que conhecia um outro cara que tinha umas fitas VHS. E esse cara só falava, você empresta minha fita se você me emprestar outras fitas que eu não tenho. Então a gente tinha que sair, um gravando a fita do outro e sair procurando. Então era muito mais complicado. Quando você chegava pra alguém e falava assim, eu assisti todos os episódios de Dragon Ball, tá saindo, Dragon Ball tá sendo feito até hoje, entendeu? Akira Toriyama voltou a fazer Dragon Ball. E Dragon Ball, cara, é um marco dentro do mundo do anime, até mesmo na questão do mundo da arte ali, porque eu me lembro que foi um ban
eu já estava inserido dentro do mercado de quadrinhos, eu ainda não trabalhava para as grandes editoras, mas eu já estava inserido dentro desse mercado, eu já dava aula de desenho, eu já tentava me virar para tentar conseguir ganhar minha vida ali com arte. E quando isso aconteceu, foi mais ou menos na mesma época que começou a passar Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, e eu me lembro que as conversas que a gente tinha era: e aí, mangá é uma onda passageira? Você acha que realmente vai chegar e vai passar? A galera vai continuar consumindo quadrinhos de super-heróis? E aí, você acha que é isso mesmo? Cara, hoje a gente percebe que a coisa não só veio para ficar, como hoje a gente tem editoras americanas adotando esse estilo. Você acha que ele vai conseguir cobrir, assim, ele vai passar na frente dos HQs lá, dos americanos? Nossa, cara, são estilos e vertentes bem diferentes. Eu acho que não é questão de um passar o outro, mas eles vão conviver, assim, coexistir tranquilamente um com o outro. Porque eu estou achando assim, se você olha e conversa com o pessoal mais jovem, eles conhecem mais, não estão falando assim, os mangás. Naruto na veia. Então todo mundo está mais nisso. Aí você, por exemplo, sabe que eu fico olhando, por exemplo, eu fui assistir algum eu lembro, sei lá, do Homem-Aranha no cinema e tal, a gente vê um pessoal mais velho, assim. Sim. O que acontece? É em cima disso que eu havia dito para você. A primeira coisa que chegou pra gente foram os super-heróis. Tá? Foram as histórias em quadrinhos. Até mesmo antes desse boom do cinema, toda essa história, que inclusive é o que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, as pessoas já estavam acostumadas àquilo. Era o que chegava. E o mangá começou a chegar com uma força um pouco maior, ele conseguiu invadir, tá, o mercado de uma maneira que os quadrinhos americanos não fazem. Vou te explicar para você entender a diferença e o que eu quero dizer com isso. No Japão, todo mundo lê mangá. Todo mundo. Todo mundo Isso lê é mangá. comum, né? Por que Você que vê, todo mundo... então, você vê o pessoal mais velho dentro do metrô, assim, lendo, né, cara? Exatamente. E vou te explicar o porquê que todo mundo lê mangá. O mangá ele é dividido em 2 gêneros, shoujo e shonen. Tá? E esses 2 gêneros são divididos em subgêneros. E esses 2 gêneros significam shoujo são mangás voltados para o público feminino, shonen voltado para o público masculino. Só que tem várias outras subdivisões. Então, ou seja, existem mangás para todo tipo de pessoa. Para você ter ideia, até hoje é publicado no Japão um mangá sobre Ayrton Senna. Que conta as histórias de corrida. Tem Ayrton Senna? Tem. A gente teve durante um período, se não me engano, uns 2, 3 anos atrás, o anime de destaque foi um anime que contava a história de um time de um cara que jogava tênis, que é o Prince of Tennis. Isso chega no Brasil? Chega no Brasil. Hoje em dia, você tem mangás de esporte, você tem mangás de fantasia, você tem até o que os meninos costumam brincar, assim, que eles falam que é meio um low porn, assim. Tem hentai, que é Os hentai, eu lembro, o hentai eu lembro. Tem o Shotacon, Lolita, essas coisas, não é? O hentai, ele é literalmente um anime com cunho mais pornográfico. Ele tem cenas sexuais, tanto os animes quanto os mangás. Eles têm esse tipo de cena, né? Então eles são voltados para um nicho, para um público específico. Então, seja, é por isso que eu te falo que no Japão todo mundo lê mangá, porque sempre vai ter um gênero que vai tentar agradar a todos. E segundo, uma questão cultural. No Japão, você vive num lugar onde o pessoal não tem espaço. Você chega num hotel, ao invés de você alugar um quarto, você pode alugar uma gaveta onde você vai dormir. Você simplesmente pode entrar e dormir numa gaveta. Então, eles não têm espaço. Se você hoje for comparar uma história em quadrinhos americana, ela vai ter em média de 20 a 22 páginas. Tá? Uma HQzinha que ela sai ali, semanal, de 20 a 22 páginas. Ou mensal, dependendo do título. Então, ok. No Japão, é publicado, hoje a publicação mais famosa do Japão é a Shonen Jump. A Shonen Jump é dessa grossura. Eu não estou exagerando. Ela literalmente é dessa grossura. Se vocês pode desanimar a molecada, né, cara? Isso, daí é que tá. Não desanima. Sabe por quê? Anime. Cara, então, não desanima a galera pelo seguinte. Eles publicam tudo numa única revista. Você não tem uma edição da Shonen Jump só do Naruto. Você tem, na mesma edição de Shonen Jump, você tem Naruto, você tem Bleach, você tem One Piece, você tem Jujutsu no Kaisen, você tem vários outros animes, e inclusive animes que estão começando agora, histórias, né, que estão começando agora dentro de uma publicação de um mesmo mangá. Então, ou seja, você não tem um encalhe. Então, o menino que gosta, por exemplo, eu tô lendo agora Boruto, eu gosto de Boruto, então eu vou lá e compro a Shonen Jump por causa do Boruto. Só que junto do Boruto, eu levo várias outras histórias.
dentro da mesma revista. Você não fica preso naquela mesma história, você vai ter Exatamente. Ele pode vir a ter interessar no futuro. Exato. E a Shonen Jump tem uma vantagem gigantesca, cara. Porque o que decide se uma história continua ou não? A popularidade. Junto, quando você compra uma Shonen Jump, ela vem junto a um questionário no qual você vai numerar dentro desse questionário quais são as histórias que você mais gostou. Então, as histórias mais votadas, que têm uma maior popularidade, ganham páginas coloridas, papel de destaque, mais páginas dentro da Nossa, o edição. público então tem controle quase total. Exatamente. E a principal curiosidade, quando você termina de ler uma Shonen Jump, você joga ela fora. Você não fica com ela no Japão. Por quê? Por causa da questão do espaço. Eu colecionar mangás no Japão é muito complicado. Eu já vi histórias de mangakás, por exemplo, que os caras têm a casa e tem um apartamento que é onde ele trabalha. Que aí ele precisa de um apartamento inteiro para poder guardar as revistas. Isso. Porque como ele trabalha, então dessas edições, tem algumas edições de colecionadores que saem separado. E aí o pessoal costuma comprar essas edições e eles costumam colecionar. Mas uma Shonen Jump normal, não. Mas eles não jogam fora em qualquer lixo. Eles jogam fora em lixos especiais que tem dentro dos metrôs para que uma pessoa que não tem condições financeiras de comprar possa pegar ele. Outro mundo, né, cara? Então, outro pensamento. É por isso que todo mundo lê. Então, ou seja, até quem não tem condições de comprar hoje Consegue ler. uma história em quadrinhos, ele consegue comprar, ele consegue ter acesso, né? E você fez essa comparação do HQ, no caso americano ali. Sim. Aí você fez essa comparação. Sim. Aí, Nossa, tem diferenças meio gritantes, assim, entre uma HQ americana e uma HQ japonesa. Entre um mangá. Vou te explicar como é que é feito uma HQ no mercado americano e como é feito no Japão. Você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer. elas são as duas maiores indústrias? São os maiores mercados consumidores. O Brasil, inclusive, tem 3. Os maiores mercados consumidores de quadrinho do mundo. Você tem o Japão, você tem os Estados Unidos, você tem o Brasil, sabe? Então o Brasil não é só putaria, não, né? Ah, com certeza não, cara. Pra você ter ideia, cara, um dos melhores desenhistas do mundo é brasileiro. Beleza. Ivan Reis. Os caras conseguiram montar uma equipe, cara, só de brasileiros. Você tem o Ivan Reis, o Joey Prado e você tem o colorista, eu não sei se é o Hot Reis ou o Adriano. Essa equipe que eu tô falando foram caras que conseguiram um papel de destaque na DC Comics. O Ivan Reis foi considerado o melhor desenhista do mundo durante vários anos consecutivos, e é brasileiro. E essa equipe foi montada dessa maneira. Tanto é que hoje, se a gente tem um filme do Aquaman, a culpa é desses caras. Por quê? Os caras, a DC passou por uma reformulação. Aí nessa reformulação, ele já tinha feito um papel tão legal, vindo ali do Lanterna Verde, várias outras histórias, que viraram para ele e falaram assim, olha, vocês podem escolher o personagem que vocês quiserem. E todo mundo achou que os caras iam escolher Liga da Justiça, com título de ponta. E o cara falou assim, eu quero fazer o Aquaman. Aí todo mundo ficou assim, putz, o Aquaman. E o Aquaman é um personagem que ele sofreu um certo preconceito. A série Big Bang fala que o Aquaman é um bosta. Os caras só, pô, velho, o poder dele é conversar com peixes. Pô, e aí, beleza, e o que mais? Sabe? Diz que ele respira a própria urina. Então, os caras criticavam. Então, quando de repente uma equipe fantástica falou assim, puxa, eu quero fazer isso, aí todo mundo falou assim, pô, tá. E os caras conseguiram fazer com que o título da Aquaman fosse um dos títulos mais vendidos, na época que eles estavam trabalhando com ele. Então, o resultado, eles mostraram que meio que não importa muito bem o personagem, sabe? Que as pessoas elas acabam seguindo ali mais a equipe criativa, com relação à questão da arte, enfim. Os caras conseguiram fazer com que realmente se tornasse um personagem de destaque. Se tornou um destaque a tal ponto que o projeto para o cinema acabou se tornando viável. Os caras escolheram o Jason Momoa também, que é um cara extremamente carismático. Resultado ficou muito bom e acabou ganhando um filme próprio. Mas você concorda? Você acha, não sei se qual que você gosta mais. Você é profissional, você gosta dos dois, eu entendo. Bom, vou te falar uma frase que agora aqui que os Marvetes, estão tudo parar de seguir. A Marvel não tem clássico. A Marvel não tem clássico. Tô brincando, gente, tô brincando, tá? Tem histórias da Marvel que eu acho fantásticas. Eu amo, por exemplo, a Fênix Negra. Entendeu? Eu iria até num papel mais cult, assim, cara. Eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostei de ler da Marvel até hoje foi o Homem-Aranha Azul. Cara, é fantástico. No Demolidor Amarelo, então, meu Deus, que histórias fantásticas. São lindas. E, na minha opinião, eu acho a DC Comics mais pesada do que a Marvel. E a Marvel ela tem um lado mais cômico e é meio complicado, cara, a gente tentar falar dos quadrinhos e separar desse universo cinematográfico. Hoje é fato, Sim. O universo cinematográfico da Marvel é bem superior.
Pelo menos na minha opinião, assim, sabe? Uhum. Poxa, o que a gente tem visto a Marvel fazendo nos cinemas, nossa, é impressionante. Mas Qual que foi o momento, assim, como que foi a sua inserção nesse mundo, assim, aquela passagem do... eu gosto de desenhar e eu até consigo ganhar o dinheiro para aquela parte, assim, agora eu sou um profissional da área. Nossa, a gente já teve vários, como é que eu vou te explicar, assim, conversas sobre isso, sabe? Discussões sobre isso. A gente virava e falava assim, tá, quando é que eu sou profissional de desenho? É quando eu começo a cobrar pelos meus desenhos? É quando eu publico numa editora? É quando meu nome tem mais de 5 mil citações no Google? Tipo, quando é que eu viro profissional? Quando você começa a ganhar dinheiro? Tinha essa dúvida. Porque o putz, profissional é o que peraí. ganha dinheiro com aquilo. Pois é, mas aí olha só, se eu for ali pra Feira Hip, sentar lá na frente da Feira Hip e começar a fazer caricaturas, eu sou um profissional de desenho? Eu acho que seria. Sabe? Agora, se eu começar a publicar em editoras indie são as Sim, editoras eu sei. independentes, eu sou profissional de desenho? Ou eu sou profissional quando eu começo a ter meu nome publicado nas páginas da Marvel ou da DC Comics? Sabe? A gente tinha esse tipo de questionamento, tinha todas essas dúvidas, sabe? E a minha entrada no mercado foi uma coisa assim, cara, pra mim foi meio fantástico, assim, foi meio surreal. Eu consegui entrar no mercado de quadrinhos fazendo uma coisa que não é usual, tá, pra todo mundo dentro do mercado. Eu já tive a minha estreia de cara na Marvel. O primeiro título que eu fiz pro mercado americano no meu nome foram Os Vingadores. Você começou baixo, hein? Os Vingadores. Pois é. Você começou baixo, Eu hein? comecei na linha Marvel Adventure e eu fiz o The Avengers junto com o Ig. E foi meu primeiro título pro mercado americano no meu nome. Cara, hoje eu percebo que se talvez eu pudesse fazer algo diferente na minha carreira, eu talvez teria feito nesse ponto. Eu me considero despreparado para poder entrar nessa editora. Tanto é que eu fiz um monte de merda no começo da minha carreira e hoje eu acho que eu consigo administrar ela melhor nesse ponto. Graças a Deus, nunca envolveu drogas. Então você não fez nada. Você não aproveitou. Não envolveu nada disso. O grande problema do mercado americano, cara, é o prazo. Eu vou ser honesto com você. Eu já vi artistas que tinham um nível mais baixo pegarem um trabalho, tá? Disputando esse trabalho com artistas de um nível superior. Eles pegaram o trabalho porque os caras conseguiam cumprir o prazo. Os caras eram extremamente profissionais naquele ali que eles faziam. E isso é muito valorizado dentro do mercado. E no meu caso, cara, eu comecei a atrasar demais da conta com os trabalhos. Aí acabou que eu saí da Marvel, fui pra DC, aí da DC eu fui para as outras editoras. Aí, enfim, aí hoje em dia eu trabalho como freela, né? Eu trabalho como freelancer para essas editoras de títulos em títulos. E o sonho, cara, é realmente você conseguir um contrato de exclusividade. Esse que é Aqui no Brasil tem esses contratos assim? Sim, existem. Olha, para você ter ideia, antigamente, tá? Logo quando eu comecei, você ter um contato com um cara que desenhava pro mercado americano era uma coisa extremamente rara. Sabe, eu lembro que quando eu conheci um cara que era o Will Conrad, eu ficava literalmente no pé do cara. E tipo, putz, deixa eu ir em sua casa, deixa eu te mostrar meus trabalhos, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu te mostrar, sabe? Pô, me dá dica, me dá dica, me dá dica. Hoje em dia, cara, você consegue achar, tipo, esses caras com muito mais facilidade. E hoje em dia você tem mais eventos, você tem, não com essa questão da pandemia, né? Mas pré-pandemia ali, você tinha bastante evento de quadrinhos. Igual me lembro que quando eu comecei, você tinha um Anime Festival por ano. Antes da pandemia, você tinha 4 por ano. Então, a coisa acabou virando meio que uma fórmula comercial, assim, essa questão. E os caras ficaram de muito mais fácil acesso, principalmente com o advento da internet. Hoje, por exemplo, eu posso entrar, eu entro em uma rede social, eu olho o perfil de um cara que eu sigo, que eu gosto, e eu posso ir mandando mensagem pro cara. Ou seja, o cara pode até optar por não responder, mas o acesso ao cara eu tive. Então, hoje em dia, esse acesso está muito mais fácil. Mais garantido, né? Mas como que faz essa ponte, assim? No seu caso, como você chegou até a Marvel? Assim? Explicando, vamos lá. Para vocês entenderem, deixa eu explicar como é que funciona e eu chego nessa parte. Você precisa de 5 profissionais para que você consiga fazer uma história em quadrinhos no estilo americano. Você precisa do escritor, que é o cara que vai escrever o roteiro. O roteirista que eu amo, os roteiristas eu amo todos. Cara, nossa,
Roteiristas são os caras, pra mim, assim, no sentido da história, né? Porque o cara tá criando história ali. Exatamente, cara. Logo depois você tem o desenhista, que é o cara que vai pegar aquele texto e vai transformar ele em desenho. Vai fazer os layouts, vai trabalhar o desenho ali. Depois disso você tem o inker, que é o arte finalista. Ele vai pegar esses desenhos e vai trabalhar ele com bonequinho, para fazer todo o processo de arte final, luz e sombra, textura, enfim. O desenho tem que sair da mão do arte finalista vivo, pronto. Você tem que enxergar o desenho propriamente dito ali. Depois disso você vai para a mão do colorista. Ele vai pegar esse desenho ele é escaneado, ele sofre uma redução de menos de 60% a 65% e é colorido para ficar num formato, aquele formato americano de histórias em quadrinhos. E por último, que é o letrista, que é o cara que coloca os balões de fala, as onomatopeias ali nos quadrinhos. Tá? Tem alguns artistas que já gostam de trabalhar as onomatopeias já no lápis. Então passa a parte não. Para quem não sabe, é o tal do zoom, boom, as metralhadoras com do Coringa, o cara deve ficar com a mão cansada de fazer. Como diz a Alexa, né? Risadinha de malandro. Pois é, tipo isso. Então, você precisa desses 5 profissionais. Depois disso, tá pronta a história em quadrinho. Tá? Como eu entrei dentro desse mercado? Eu sempre gostei muito do processo de arte final. Sabe? Eu gostava mais do lápis, eu estava tentando arriscar pro lápis, aí foi até olhando meu trabalho, meu pai falou assim, olha, cara, de repente eu acho que o processo de arte final aqui, acho que você vai conseguir um caminho mais bacana. Eu falei, poxa, é mesmo. Aí eu comecei a estudar mais Inker, comecei a prestar mais atenção, comecei a desenvolver mais técnicas. Aí, resultado. Chegou numa fase da minha vida em que, e isso eu acho que isso acontece com todo mundo, se você gosta de algo, você acaba se cercando daquilo. Sim. Aí eu comecei a me cercar de desenhistas aqui de Belo Horizonte. E eu me lembro que na época, hoje todos esses caras já trabalham para o mercado americano também, inclusive tem carreiras consolidadas. O Guilherme Balbi, o Ig Guara e o Ale Starling eram 3 caras desenhistas que moravam num apartamento. Sim. E na época tava todo mundo tipo tentando se consolidar no mercado, tentando entrar nessas grandes editoras. E se eu não me engano, o Ig já estava, o Ig já tinha entrado na Marvel. E aí eu comecei a fazer alguns testes junto com o Ig. Tipo, pô, vamos lá, eu quero entrar junto com o Ig, vamos ver o que vai fazer. Então a gente conheceu a figura de um agente. O que é esse agente? É bem parecido com aquele cara do empresário do mundo do futebol. E eu conheci o Jay Prado. O Jay Prado, eu comecei a mandar alguns desenhos para ele, comecei a mandar alguns trabalhos, ele me respondeu. E na época ia acontecer um FIC. Ele, olha, eu vou participar desse evento em Belo Horizonte, chegando aí e a gente conversa. Tudo bem, então vamos lá. E fomos lá todo aquele grupo de desenhistas aqui de Belo Horizonte, já tinha as caras que trabalhavam, e como o acesso era mais fácil, eu já conhecia alguns artistas que já trabalhavam no mercado americano. E um deles era o Renato Guedes. O Renato Guedes, ele fez uma amizade comigo, ele já tinha vindo para cá no evento antes, aí a gente conversando. Aí, beleza, tranquilo até então, um evento normal, aquele nervosismo, a gente lá com o coração apertado. Aí falaram com a gente, olha, a análise de portfólio, que é quando os caras vão analisar os seus desenhos, vai acontecer nessa salinha aqui, ó. No meio desse radiestesia pinta, eles fizeram um cubo, e esse cubo era o único lugar que tinha ar-condicionado. E o FIC é quente pra bosta. E os caras falaram, só vai entrar quem for fazer a análise de portfólio. Resultado, formamos uma fila gigantesca na frente da entrada desse cubo. E eu era o segundo da fila. O primeiro, só era o primeiro porque estava conversando comigo, então, tipo, a posição que a gente ficou. Você chegou lá cedão? Não, na realidade a gente já estava participando do evento, a gente estava lá o dia inteiro, tá. cara. E evento a gente agarra lá e ficou o dia inteiro. E é muito gostoso, é muito bom, a gente nem vê o tempo passar. Então, quando os caras, eu vi, eu falei assim, putz, isso vai demorar, eu vou comprar a garrafa d'água. Eu saí para comprar água. No que eu saí para comprar água, saiu uma das assistentes do evento, dos staffs, falando, olha, a gente vai distribuir só 40 senhas e vão ser 40 pessoas que vão ser analisadas, tudo bem? A pessoa, não, tudo bem. Aí começou a distribuir as 40 senhas. Quando eu voltei, os caras falaram assim, cara, corre atrás daquela menina ali, que é ela que tá com as senhas. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, poxa, eu queria uma senha pra fazer a análise do portfólio. Ela virou pra mim e falou assim, eu tenho a última. E, tipo, me deu o número 40, sabe? Eu olhei e fiz assim, ok. Só que como eu tava na frente da fila, eu voltei pro meu lugar, os caras eram todos conhecidos, todo mundo amigo. E eu fui, tipo, sentei logo ali na primeira fila junto com todo mundo. E a análise de portfólio ia ser feita por um editor da DC Comics, chamado Ed Berganza, o Jay Prado, que era o agente que ia intermediar essa negociação, e tinham vários outros artistas que estavam lá que não iriam fazer análise de portfólio, mas entraram porque eram nossos amigos, eles queriam conhecer o trabalho. Enfim, você via o trabalho de um outro artista crescendo muito no seu trabalho. Então os caras estavam ali, tipo, pra isso.
E começou. Aí eu fui vendo os caras tomando pau. E eu E é rápido assim. Cara, as análises de portfólio, elas costumam acontecer de uma maneira bem rápida quando eles deduzem que o trabalho do cara não se encaixa ou que o cara tem muita coisa a melhorar. Então, Só dependendo ainda pegar de quem assim faz e análise, falar, né? dependendo de quem faz análise, os caras até podem te dar dicas muito construtivas. É o que acontece na maioria do tempo. Mas nesse mercado a gente tem pessoas muito cruéis. Eu já vi análise de portfólio dos agentes chegaram e falaram assim, sem citar nomes, né? O cara chegou, trash. Lixo. Dos workers not good for me. Sabe? Tipo, cara, o seu trabalho não é bom pra mim. Parecendo uma professora de português, cara. Ela pegou meu caderno e falou assim, seu caderno é uma bosta. E na verdade é destrutivo, principalmente para alguém que está no início de carreira. Você virar para um moleque que está em início de carreira, virar para ele e falar assim, ô jovenzinho, vem cá, você já pensou em virar pedreiro? Eu acho que vai ser massa para você, viu? Pelo seu trabalho aqui, vai, sabe? Nossa. Então é complicado. Então, mas os caras, principalmente o Tio Prado, ele é um agente muito competente, cara. Muito competente mesmo. E o Berganza, ele já tinha saído do país dele, ele estava no Brasil, ele já tinha se disponibilizado a vir. Então, foi uma análise de portfólio muito legal. Então, mas tinha alguns caras que demoravam mais, outros que demoravam menos. E o nosso objetivo, o real objetivo eu preciso sair dessa mesa com o cartão na mão. Aí eu preciso pegar esse cartão, que é o cartão do contato do cara, e que ele vai falar assim, continue me mandando as suas amostras, continue mandando isso pra mim. Então, você tá no jogo, se você conseguir, você tá no jogo. Pois é. Nossa, e eu vendo, cara, e o pior de tudo é que se eu olhava pro lado, eu falava assim, caraca, esse cara desenha muito mais do que eu, esse cara te finaliza muito mais do que eu. Aí o cara sentava lá, os caras falavam assim, ô filhão, tu ainda tem muito que aprender. Você falava assim, nossa, esse cara foi isso, imagina comigo. E eu ficava meio, tipo, putz, e eu ficando extremamente nervoso, aí me param dois caras consolidados no mercado, inclusive o Renato Guedes, ele nem precisou fazer teste, ele já entrou de cara fazendo Smallville pelo Comics. Aí ele senta o Renato Guedes e o Rafael Grampar, não me lembro. Eu sei que os caras sentaram do meu lado e tipo assim, você tá nervoso? Aí eu, não, que isso? Aí os caras assim, eu tô achando que você tá nervoso. Aí, e aí, Rafael, como é que foi seu teste? Eu fiz essas bobagens, não? Não fiz, não. Passou direto. Sabe? E ele brincando. Aí acabou que brincando comigo, aí eu comecei a ficar mais descontraído. E eu comecei a perceber que os outros caras começaram a ficar mais nervosos. Porque eles sabiam que aqueles caras já eram caras que trabalhavam para as grandes editoras e os caras estavam ali conversando comigo. Então, tipo assim, pô, velho, esses caras têm algum diferencial? Por que esses caras estão conversando com eles? Tipo, o irmão sabe que era simplesmente amizade, assim, nem era por causa do trabalho. Na hora que chegou na minha vez, que eu fui o último, que eu sentei na mesa, aí o Jay Prado falou em inglês com o Berganza assim, esse é o cara que eu te falei. Eu fiz assim, falou de mim. Aí ele chegou, olhou o trabalho, e ele falou assim, esse aqui, ó, são as páginas que eu te falei do outro artista, que eram as páginas do IG, a minha arte final em cima do trabalho do IG. Aí ele chegou, olhou, fez assim, não, bacana. Aí eles gastaram mais tempo conversando comigo. E uma das coisas que também contribuiu para o meu nervosismo é que quando eu fui fazer a análise, os caras levantaram comigo, o Renato. E o Renato, ele já era artista, e o editor dele era o Berganza. Então o Renato chegou e tipo, isso aqui é legal, não, isso aqui precisa arrumar algumas coisinhas, não, isso aqui e tudo mais. Então os caras acabaram me dando dicas muito valiosas. Na hora que terminou a análise de portfólio, eu olhei com aquela cara de... E aí? Que deu? Sabe? E os caras não me deram cartão nem nada. O Jay Prado só olhou pra mim e falou assim, fica tranquilo que eu vou entrar em contato com você. Aí eu saí de lá, tipo assim, foi bom ou não foi? Eu não sei. Você tava esperando sair com um cartãozinho, né? Você saiu sem nada. Eu não sei. O que deu? Um cartão não sei, ou não? Cara. Ou não. Pois é. Não saiu com nada. E eu sei, gente, o que deu? Não sei o que aconteceu lá dentro. Eu juro que eu tô tentando entender até agora. E isso foi em outubro. Em fevereiro, eu tava na Marvel. Isso de que ano? Foi 10 anos atrás? Foi mais